Muito bem, pessoal, final de ano, vídeo especial aqui no canal. Hoje eu vou contar para vocês quais foram as minhas melhores leituras do ano de 2021. Então hoje é dia de relembrar as principais leituras do ano, fazer aquele top 10 maroto, elencar quais foram os principais livros. E lembrando você, se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like também no vídeo, comenta aí, pode deixar também o teu top 10, qual que foram as tuas melhores leituras desse ano, se já leu algum dos livros que eu indiquei aqui, deixa um comentário aí também que ajuda bastante. Vamos começar então essa lista. Na verdade não tem uma ordem de importância entre os livros, porque são livros bastante diferentes, então seria até injusto fazer um ranking, né? 19º, 8º, 7º, 6º, por aí vai. Mas eu fiz um ranking com base em nada, assim, no meu sentimento na hora de montar a lista, o que eu achei que me pegou mais e o que me pegou menos. Mas são 10 indicações excelentes, né? Porque é o top 10, então tem que ser muito bom para entrar aqui. Então, na 10ª colocação, coloquei aqui a Trilogia do Adeus, de João Anzanello Carrascosa. Na verdade são 3 livros, né? Então, mas conta por um só, porque eu li a trilogia inteira esse ano. A Trilogia do Adeus são 3 livros, obviamente, que é o Caderno de um Ausente, que eu não tô com ele aqui, eu emprestei pro meu pai. Menina Escrevendo com o Pai, é o 2º livro. E por fim, A Pele da Terra, é o 3º livro da trilogia. Os 2 primeiros, então, são eles que colocam a Trilogia do Adeus nessa lista. Eles que fazem ela entrar no meu top 10. Porque o 3º realmente eu achei que ficou um pouco abaixo dos outros 2. Mas como é uma trilogia tem que colocar os 3. Mas o foco mesmo, o que me pegou de verdade, foram os 2 primeiros. A Trilogia do Adeus é basicamente a história de uma família. No primeiro livro, então, o Caderno de um Ausente, o pai, João, escreve alguns conselhos, algumas coisas, para deixar de lembrança para a filha que vai nascer. O pai já tem um pouco mais de idade, então ele acredita que ele será uma ausência na vida da filha dele, porque ele não vai participar de boa parte da sua vida, da trajetória da Beatriz, que é a filha que vai nascer. Aí no 2º livro, esse aqui, o Menino Escrevendo com o Pai, a Beatriz, já mais velha, vai escrever o seu ponto de vista da história, as suas percepções, a sua relação com o pai, já morto. E no 3º livro, que é A Pele da Terra, quem escreve, o ponto de vista, é o Mateus, que seria irmão da Beatriz, irmão mais velho, meio-irmão, na verdade, filha só do mesmo pai, e é ele falando da relação dele com o filho dele, que também se chama João. Eles estão fazendo o caminho de Santiago de Compostela, e ele vai também refletindo sobre a vida. Eu gostei muito dos 2 primeiros livros, porque tem passagens altamente inspiradas. Realmente são livros muito, muito, muito bonitos. E é muito difícil, eu acredito que seja muito difícil de escrever esse tipo de livro sem despencar para um sentimentalismo barato. E o autor conseguiu segurar muito bem durante toda a escrita dos livros essa história de falar, de refletir sobre a vida sem cair nesse poço de sentimentalismo. Então fica aí a primeira dica. Os 2 primeiros livros, principalmente, eles têm uma sinergia muito forte entre eles. Eu li e reli várias vezes algumas das passagens. E o Caderno de um Ausente, como eu falei, ele não está aqui comigo, porque meu pai pegou para ler, na verdade. Aí eu perguntei, né, se ele tinha gostado, porque é um livro que fala até da relação, da paternidade e tudo mais. Achei que ia ser um momento bonito, mas ele disse que não gostou nem um pouco, porque não acontece nada no livro. Então, por mim, fica a dica, leia a Trilogia do Adeus, é realmente muito bonita, mas nem todo mundo gosta. 9ª colocação, O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Então aqui, O Apanhador no Campo de Centeio vai contar as aventuras do cotidiano do nosso amigo Holden Caulfield, um livro clássico, né, da literatura estadunidense, lançado em 1951, e que é um clássico porque ele sobreviveu ao tempo, né? Ele permanece muito atual em algumas questões, e na época que foi lançado ele também foi um livro bastante inovador. E além do mais é um livro de uma leitura muito agradável, é muito gostoso mesmo, é cheio de gírias. O personagem que narra em primeira pessoa tem toda
uma forma peculiar, específica de se comunicar, que torna a leitura muito, muito agradável mesmo. E o protagonista tem uma visão de mundo, uma visão sobre as pessoas também muito interessante. O livro se passa ali em 3 dias que ele está perambulando por Nova York, porque foi expulso da escola e está matando um tempo até poder chegar em casa. E durante esses dias a gente pode perceber quais são as percepções que ele tem sobre a vida. E o Holden Caulfield é um cara muito descrente nas pessoas, ele é um cara meio pessimista, principalmente quando se relaciona com adultos, porque para ele a maioria das pessoas são fajutas, ou seriam um pouco hipócritas, ou assumem, vivem alguns personagens da vida real, né? Colocam máscaras para viver em sociedade. Mas ele é um cara, né, que fica com a pureza da resposta das crianças, porque, por outro lado, se ele acha os adultos fajutos e tem uma visão um pouco descrente nessas pessoas, com as crianças ele se relaciona bem, ele tem um ponto de vista bastante positivo em algumas passagens bem bonitas também do livro, principalmente quando ele reencontra a irmãzinha mais nova dele, e também nas passagens que ele fala sobre o irmão mais novo que acabou falecendo alguns anos antes. Então tá aí, O Apanhador no Campo de Centeio, uma ótima leitura, recomendo demais esse clássico. 8ª colocação, O Pássaro Secreto, Marília Arnaud. Legal que eu falei, né, que não é um ranking, mas tô colocando em posições, com base no cutuco mesmo, assim, o que eu acredito que seja. Mas vamos lá, O Pássaro Secreto, livro que veio pela TAG nesse ano de 2021, e ele foi vencedor do Prêmio Kindle de Literatura. E esse aqui é um livro muito potente sobre o ser humano mesmo, porque a protagonista, a Aglaia, ela tem a sua intimidade escancarada. E a gente acompanha como ela lida com uma série de demônios internos. E que o principal gatilho para que eles despertassem foi a descoberta de uma outra irmã, de uma filha francesa que o pai dela teve fora do casamento. E como a mãe dela morre lá na França, essa meia-irmã da Aglaia precisa se mudar para o Brasil e passa a viver com a família. E toda essa relação de ciúmes acaba se tornando um relato extremamente humano e de como ela lida com isso, às vezes chegando no limite, mostrando toda a inconsequência que a nossa mente pode nos levar. Sem falar que é um livro muito bem escrito, uma prosa bastante poética também em vários momentos. Então gostei demais de O Pássaro Secreto. Próximo livro da lista, A Trégua, Mario Benedetti. Esse aqui também é muito, muito bom pela construção de personagem, pela construção do protagonista. Ele é narrado em primeira pessoa, uma espécie de diário do protagonista, e é uma aula de construção de um personagem extremamente complexo. É um cara que tem a vida completamente marcada pelo luto, e ele está prestes já a se aposentar, e ele vai se permitir uma trégua. Essa trégua seria se apaixonar de novo, viver outro caso de amor. E é uma história muito forte, narrada por um personagem que tem alguns traços, como uma certa frieza, uma amargura na relação com as outras pessoas, ao mesmo tempo que ele se mostra ser uma pessoa carente. Também ele tem alguns traços que podem ser detestáveis, sob determinado ponto de vista, e ao mesmo tempo também uma ternura sai das páginas. Então é um cara muito complexo, em primeira pessoa, ele que escreve, né, o próprio diário, e mesmo assim a gente consegue perceber tantas camadas no personagem que fala de si mesmo. Então é muito, muito, muito bom esse livro, A Trégua. Próximo livro, Nossa Parte de Noite, Mariana Enríquez, livro argentino de terror, mas vai muito além disso. É um romance bem grande que aborda diferentes temáticas. Eu já fiz um vídeo aqui para o canal falando só sobre esse livro. Eu vou deixar o link na descrição, você pode ir lá ver, falando um pouco mais, de uma forma um pouco mais aprofundada, sobre Nossa Parte de Noite. Que é um romance argentino que fala basicamente da relação entre pai e filho, do Juan e do Gaspar, e de como eles têm as suas vidas marcadas pela Ordem, que é uma espécie de sociedade secreta
de ricaços que cultuam uma divindade, a escuridão, e precisam deles para tentar acessar a escuridão, decifrar os seus códigos, para que eles consigam ter a consciência eterna, mudar a consciência de corpos. Mas vai muito além disso, o romance. Eu indico muito esse livro da Mariana Henriques. Também convido você a assistir o vídeo sobre Nossa Parte de Noite, que vai estar aqui embaixo. Próximo livro, Campo Geral, do Guimarães Rosa. Isso eu não tenho aqui para mostrar, porque eu li no Kindle, mas é também uma grande indicação. O livro parte do ponto de vista de uma criança, o Miguelin, e conta todas as dificuldades da vida no interior. E aí aborda temas como perda, sofrimento, a ingenuidade, a vida no campo e tudo mais, com aquela linguagem riquíssima do Guimarães Rosa, que é difícil de se habituar. O leitor tem que achar, né, seus próprios métodos de se adaptar a essa linguagem, de entender. Eu, por exemplo, alguns trechos eu só conseguia ler em voz alta, e é bastante desafiador mesmo, mas vale cada página. Tem muita beleza nesse livro. Eu acho que uma boa leitura não é a gente lembrar da história, ou marcar o que acontece com os personagens, seus desfechos e tudo mais. Acho que uma boa leitura é quando fica aquele algo mais, né? Aquela coisa que a gente sente e talvez às vezes nem saiba explicar. E é justamente isso que acontece nesse livro. Eu lembro perfeitamente do sentimento que eu tive quando estava terminando de ler. Foi o primeiro livro, faz bastante tempo até que eu li ele, foi lá no começo do ano, foi o primeiro livro que eu li em 2021. E quando eu terminava, eu estava absolutamente arrepiado, encharcado, as lágrimas caíam assim, sem controle nenhum, e me emocionou profundamente as últimas páginas da leitura, enquanto eu passava elas. Então, quando fica esse algo mais, eu acho que não tem como não colocar numa lista de melhores leituras do ano. O livro anterior foi o primeiro livro que eu li em 2021, agora o próximo foi o último, li agora há pouco tempo, O Sentido de um Fim, Julian Barnes, livraço também. Esse livro também é uma edição da Tag, mas não é desse ano, eu comprei uma caixinha antiga por indicação, e gostei demais. Eu até esqueci, né, de falar as editoras dos outros, mas eu coloco aqui na descrição também mais informações sobre cada um dos livros. Nesse livro, o narrador, de 60 e poucos anos, passa a olhar para o seu próprio passado após a descoberta de uma herança que chega para ele, que são partes, fragmentos de um diário do amigo Adrian Finn, que havia se suicidado quando eles tinham ali por volta dos 22 anos. E é um livro excelente para discutir questões de memória, de como funciona a memória, de como a nossa memória pode ser falha, pode ser enganosa, de como ela pode criar fabulações e nos enganar sem que seja de uma forma consciente. E como é um livro que trata de um tema como o suicídio, ele conversa com questões humanas muito profundas. E também tem toda a questão do narrador ser autodeclarado inconfiável, porque ele trava uma verdadeira batalha com a própria memória e todas essas enganações que ele mesmo vai sendo vítima dessa memória. Realmente gostei demais de O Sentido de um Fim. Agora, top 3 então do ano. Vamos lá, mais um livro aqui da Tag dominou, né? O Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati. Esse livro também não veio esse ano pela Tag, mas é um livro que eu também comprei a caixinha antiga por indicação. O Deserto dos Tártaros também é um clássico, é um livro que foi lançado na década de 40 e é uma alegoria sobre a nossa própria vida, sobre essa eterna espera, sobre aguardar o grande momento. E ele é muito potente, principalmente pela forma como ele faz isso. Porque ele não é um livro explícito, ele não fala isso abertamente. Ele é mais uma grande metáfora sobre aguardar que algo aconteça na nossa vida. Ele conta a história do Giovanni Drogo, que é um militar que vai para um forte pacato, que não tem muita serventia mesmo, só que ele fica de frente para um deserto, e há muitos e muitos anos o pessoal que fica no forte aguarda
uma invasão dos tártaros e que em algum momento isso vai acontecer. Isso será a redenção de todo mundo que está lá. Então a vida vale a pena por esperar que isso chegue. Só que os tártaros nunca aparecem, os tártaros nunca chegam e, enquanto isso, a vida passa e ele só esperou. É um livro com uma estética primorosa e quanto mais a gente pensa, mais a gente se incomoda com a própria vida. É um livro que tira da zona de conforto e quanto mais o tempo passa, pelo menos para mim, depois que eu li, cada vez que eu penso nesse livro, mais ele cresce, mais ele se torna algo memorável mesmo. Segundo lugar, Matadouro 5, Kurt Vonnegut, que também é um livro que me pegou demais pela forma, mais do que pelo conteúdo, pela experiência estética que eu tive ao ler o Matadouro 5. Eu particularmente achei um livro genial, acho que entrou talvez para o ranking de melhores leituras da vida, porque ele conseguiu pegar uma experiência própria, altamente traumática, que foi o bombardeio de Dresden, e transformar nessa obra de arte aqui, que alia a ficção científica, o bom humor e um vocabulário muito despojado para tratar desse acontecimento. Eu nem vou falar muito sobre Matadouro 5, que também é um clássico. Eu só vou recomendar fortemente que quem ainda não leu, que leia, porque eu achei um livro sensacional mesmo. E no topo da lista, um livro recente, brasileiro, da nossa literatura contemporânea, Os Supridores, livro de José Faleiro. Os Supridores foi uma excelente experiência de leitura durante esse ano, por diferentes motivos. Eu acho que se tu pensa, assim, tu começa a elencar quais os critérios que fazem um livro ser bom para ti, no âmbito subjetivo, assim, pessoal. Eu acredito que para mim, Os Supridores atendeu a basicamente todos. Primeiro que o livro é uma aula sobre consciência de classe e também sobre a falácia da meritocracia. São dois amigos que têm uma vida de exploração trabalhando num supermercado sem expectativa nenhuma de crescer por causa de todas as condições que o sistema impõe a eles. Então a solução é vender maconha. E a partir daí vários temas são discutidos de uma forma extremamente engajada pelo autor e também trazendo um certo didatismo em algumas questões sociais mais profundas, o que é muito legal. Esse aqui é o primeiro romance do José Faleiro e ele estreou já com uma competência absurda, porque ele sabe do que ele está falando, ele sabe da realidade da qual ele fala, ele é um escritor que vem da periferia e ele traz toda essa linguagem também presente nos diálogos do livro, que são muito bons mesmo, e aliados a um narrador que meio que se contrapõe a isso, que talvez seja um narrador um pouco mais clássico, e que essa dualidade, essa experiência de leitura também é muito legal. Então o livro também tem essa preocupação com a forma, ele não deixa isso de lado. Então ele entrega em diferentes frentes, assim, nos critérios de avaliação subjetiva de um livro, assim, no que eu penso. Porque também tem toda a questão da identificação com os personagens, quando tu se identifica com algumas situações que tu sabe que acontece, ou também já conhece alguém, ou já tem esse sentido explorado em alguma relação trabalhista, e tudo mais. Também na empatia pelos personagens, que são muito carismáticos. Ainda toda a crítica social que esse livro traz e a função social que ele exerce também. E sem contar que ele é o tradicional vira-página, né? Tu não consegue parar de ler, porque além de tudo isso que ele traz, a narrativa, o enredo é muito envolvente, é muito gostoso de ler. Então eu indico para todo mundo que leia Os Supridores, de José Faleiro. Isso aí, essa foi a minha lista, meu top 10 de leituras do ano de 2021. Já faço aqui também uma autocrítica, porque depois que eu peguei a lista e vi quais foram os 10 livros que eu escolhi, tem realmente uma pouca diversidade, não é uma lista muito plural. Aí eu fui olhar o universo todo, o total, né, de leituras de 2021, para ver se isso era um reflexo do total ou se apenas as minhas escolhas dentro de uma lista de leituras diversa foram essas. Eu não veria daí grandes problemas. Mas realmente é só um reflexo de uma lista total de leituras pouco
diversa. Então isso é algo que eu pretendo dar mais atenção na hora de tirar um livro da estante e ele ser o escolhido da vez para me acompanhar numa jornada. Mas mesmo assim, são 10 livros que eu recomendo demais, que eu gostei muito mesmo de ter lido. E agradeço você que chegou até aqui, espero que tenha gostado. Deixa aí seu like, se inscreva no canal mais uma vez, deixa a tua lista de melhores leituras do ano aí nos comentários, ou algum comentário qualquer. Vamos conversar e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!